no primeiro momento, a gente precisa trazer uma verdade que, por mais que a gente vai ter uma parte prática, algumas coisas aqui a gente pode e em muitos momentos deve levar para dentro da psicoterapia, que é a verdade de que a ansiedade ela é uma emoção. Ela não é necessariamente uma emoção ruim, ok? E aqui é importante a gente destacar um ponto importante. Às vezes, quando eu falo não é uma emoção ruim, a pessoa confunde com eu acho que é ruim porque não é gostoso de sentir. Mas não é esse o ponto. Quando eu falo que ela não é uma emoção ruim, é no sentido de que ela pode nos preparar para algo. Então, dando um exemplo de uma outra emoção, quando a gente caminha aqui na ideia da tristeza. A tristeza, ela pode ser uma emoção boa. Como assim? Diante da morte de um ente querido, é normal e esperado que a pessoa, sei lá, o filho, o pai, o marido, a esposa, se sinta triste com a morte daquele ente querido. Então ali nós temos uma emoção que é boa. Mas sentir é bom? Não necessariamente. Mas como a relação do homem é uma relação com a realidade, ele estando em consonância com essa realidade, é um fator de sinal positivo, tá? Então, quando a gente pensa num paciente que, eu tenho que falar uma coisa com meu pai que eu nunca falei antes e tô meio ansioso. Você vai ficar meio ansioso mesmo. É uma conversa dura, uma conversa importante, uma conversa que nunca teve e que você não sabe a reação dele. Então, você não tem tanto controle, vai ter um nível de ansiedade. Eu tenho uma prova para fazer e eu estou um pouco ansioso. Outra coisa eu tenho uma prova para fazer, estou completamente ansioso, estou travado, não consigo fazer nada. É outra coisa, tá? Eu tenho uma palestra para dar e estou ansioso. Ok, certo? Então, no primeiro momento, há uma normalidade na vida humana de que as pessoas sintam em algum grau ansiedade, tá? Então, a gente tem que separar aqui o que seria essa ansiedade normal e essa ansiedade patológica. Ok? Então, num pouco do que eu já falei, nós conseguimos já direcionar, de uma certa forma, uma ansiedade normal de uma patológica. Então, o que a gente tem aqui como um elemento comum é um medo. Vamos botar só o medo, tá? Não, vamos ter que acrescentar uma coisa que vai diferenciar, porque na ansiedade normal também tem certo medo. Então, é um medo grande, é um medo em demasia. Aqui nós temos um medo que a gente vai chamar de natural, tá? Aqui nós temos, na ansiedade normal, movimento ao dever, tá? Por que eu não coloquei só movimento? Porque na ansiedade patológica, por mais que usemos a expressão paralisação pela ansiedade, o sujeito não está parado, o sujeito pode se mover para vários lados, tá? Até porque quando a gente percebe a presença do medo, que a gente já tem aqui como uma emoção importante dentro dos transtornos de ansiedade, o medo pode levar o sujeito a correr, literalmente, ele pode fugir de algumas coisas, né? Então, aqui nós temos, ao contrário do movimento do dever, nós temos uma, entre aspas, paralisação. E aí eu vou colocar ou movimentos impulsivos. Então, esse movimento impulsivo fiquei com tanto medo que desisti, corri, chorei, enfim, né? É aquela explosão que acontece, tá? Enquanto na ansiedade normal, quando a gente fala do movimento, né, ao dever, é que o sujeito, apesar de perceber uma ansiedade, por exemplo, antes da prova, então ele não vai se distrair daquilo que ele tem que fazer, ok? Então, de uma certa forma, essa ansiedade natural é até mesmo, normal, né, no caso, é até mesmo necessário, tá? Isso é muito importante.
ela é até mesmo necessária. Perceba que, diante de uma ansiedade normal, ela é quase um elemento que nos traz para um foco. Foco no quê? No dever. Ok? Foco no dever. Eu estou ansioso porque eu tenho que ter uma prova para fazer daqui a 15 dias. Ok, então eu foco naquilo ali de alguma forma. Por mais que ela possa até mesmo ser constante. Por quê? Porque se eu tenho uma prova daqui a 15 dias, pode ser que eu vá passar 14 dias mais ou menos ansioso. Tá? Só que aqui também vai ter uma certa constância na patológica. Só que essa constância interfere na vida. Então, interfere na vida. No sentido positivo? Claro que não. Óbvio que não. No sentido negativo. Eu tenho uma prova daqui a 15 dias, falta 15 dias e eu não estudei nada. Eu não consigo parar de estudar, está interferindo na minha vida. Eu deveria estar fazendo tal coisa que é a prova e eu estou fazendo outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque eu estou ansioso. Quando eu me debruço para estudar para a prova, eu acabo ficando muito ansioso, desisto e vou assistir Netflix, doutor. O que eu faço? Certo? Então, essa é uma realidade onde a gente consegue separar aqui a ansiedade normal da ansiedade patológica, tá? E isso que eu acabei de apresentar é algo que pode e, ao meu ver, deve ser apresentado para o paciente. É claro que eu tenho que apresentar exatamente da forma que eu fiz? Não, depende. Depende do quê? Depende do paciente que está na sua frente. Eu posso explicar de forma mais complexa, eu posso explicar de forma mais simples? Tanto um quanto o outro são possíveis. Então, lembrando que eu falei no início, não podemos esquecer que há uma pessoa na minha frente que tem um grau de complexidade. Então, essa pessoa precisa ser valorizada antes do grau de ansiedade ou se tem um transtorno específico. Ok? Então, é importante que eu explique para ela. Olha, eu entendi que você está ansiosa, ansioso, mas eu preciso te explicar uma coisa importante, que é uma definição para a gente entender que há uma ansiedade normal, não sei se você sabe disso, né? E aí ela pode falar, não sei, doutor, não sei, doutora, que existia ansiedade normal. Então, e aí você vai explicar. Até porque nós temos que ter em mente uma característica fundamental dentro da postura do profissional, dentro do processo terapêutico, que é a postura de ensinar. Em algum grau, você vai ensinar algo. Não quer dizer que tem uma aula lá dentro, mas quando esse ensinar, ele é fundamental para o processo terapêutico, então é obrigatório que você ensine. Tá? É obrigatório. Por quê? Porque uma das funções da psicoterapia é tirar o paciente da ignorância. Ele precisa sair da ignorância, tá? Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade, não estou falando todas, mas tem muita gente ansiosa porque é muito mais ignorante sobre a realidade, sobre si mesmo. Então, o ensino, eu vou ensinar algo, ou seja, a diferenciação entre essa ansiedade patológica e ansiedade normal. Quando eu percebo que explicar isso para o paciente é fundamental para o processo terapêutico, porque eu vou tirar ele da ignorância e ele conhecendo mais isso, ele vai começar a agir melhor.